Vou baixar aqui, porque depois como eu sempre falo, né, salvo no YouTube e esse som sempre corta. Eu achei um som para fazer meditação que não corta no YouTube, então no final uso esse sempre, que aliás é maravilhoso. E aí eu consigo salvar a live depois e ele vai, porque senão ele vai como crédito, né? Nunca eu consigo salvar com essas músicas do Spotify. Mas vamos lá, vamos falar do tema. Entrou só a Bela e a Bia por enquanto, mas, Bela e Bia. Faz sempre que eu não chamo a Fabi de Bia. Mas vamos começar para a gente criar essa linha de raciocínio, que eu acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema e é um tema bem legal. Mas antes, vamos ver o que vem as cartinhas, né? O que veio das cartinhas. Que eu tirei a carta da constelação e a carta do oráculo ainda não vi, vou ver agora com vocês. Então saiu primeiro a carta da constelação, que fala o seguinte, a constelação é um código que ajuda a demonstrar intuição individual e coletiva. Claude Rosselet, essa frase é dele, não sei, é dele, é homem, né? A constelação é um código que ajuda a demonstrar a intuição individual e coletiva. Então a constelação tem tudo a ver com o tema, né? Afinal a gente traz essa visão sistêmica. E a gente consegue entender o individual partindo da gente do coletivo, né? O que eu hoje tenho de forma individual, ou seja, como eu me comporto hoje, mas qual relação que tem com o coletivo do meu sistema familiar, e não só às vezes do sistema familiar, de todo o sistema do meu ambiente. Enfim, ele é bem complexo, né? Acho que essa daí que caiu, não sei se foi na última, mas faz sentido nessa questão de trabalho, Fala o seguinte, concentre-se, fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. Só que é bem para quem está no olho do furacão no trabalho, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga de tarefa maior. Pensar sobre isso um pouco. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala em relação no trabalho, né? Quando a gente está fazendo um trabalho na nossa profissão, muitas vezes a gente se pega nesse lugar aqui, fazendo muita coisa, mas significa que a gente está no modo automático. E é muito fácil a gente cair nesse modo automático, né? O famoso piloto automático. A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente perde o foco principal, né? Qual que será esse foco principal? Talvez essa conexão com o que a gente vai falar hoje tenha a ver aí com isso, tá? Porque a gente está falando de trabalho, profissão, tem tudo a ver. O Peri também faz tempo que eu não vejo. Trabalhei com ele no seguro, advogado muito bom, por sinal. Mas vamos lá, vamos começar. Depois eu vou salvando no YouTube, a gente vai compartilhando essas informações. Quando a gente fala de trabalho e profissão, eu gosto de estruturar um pouco. Primeiro que é assim, né? O tema sempre é complexo do ponto de vista do ser humano, porque a gente é um ser, né, uma pessoa individual. A gente tem várias questões internas, mas eu trago a visão sistêmica. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu gosto de falar, que é o que eu trabalho hoje, a minha especialidade é a visão sistêmica. Trago algumas compreensões mesmo particulares, mas o bom é compreender através dessa ótica, que é o que eu trabalho hoje, e eu vou agregando coisas novas e a gente vai adaptando. Mas vamos falar da visão sistêmica, porque eu acho que ela tem bastante informação nesse sentido. Maiara também entrou aqui, boa noite. Mas vamos lá, vamos falar o que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de trazer para mim, né, trazer uma experiência pessoal de como isso foi para mim. E faço uma conexão, porque eu gosto de fazer uma construção do que eu entendo dentro dessa visão sistêmica para casar tudo isso. Então eu vou contar um pouco da minha história, uma parte dela, que eu já contei várias vezes em várias lives, enfim, né, sobre isso. E eu, toda vez que eu repito a história, vou tendo novos insights, vou aprendendo de novo. Então é legal compartilhar nesse sentido, né? Como que foi a minha história para mim, para poder fazer uma conexão com o que eu estou falando. Porque se eu não desenvolvo isso, né? Se eu não trabalho as minhas questões, né? Como é que eu posso entender tudo isso? Como que eu posso trabalhar com isso, né? Mas vamos lá, essa questão da profissão, pensa aí, gente, profissão, né? Por que você escolheu essa profissão hoje? Sente aí, essa profissão é o seu trabalho. A Mari que entrou, a Marcela, boa noite. Por que hoje você se conectou nesse trabalho? Vou contar o que eu estava falando, pessoal, contar um pouquinho da minha história. Então, se eu fosse olhar lá atrás, né? Se eu fosse pensar lá atrás na minha criança, né? Como que eu
comecei a pensar na profissão. Primeiro que quando eu era criança, minha irmã tá aqui, ela sabe, né? Eu gostava muito de desenhar. Então a primeira resposta que eu dava na escola, por exemplo, o que você vai ser quando crescer? Era desenhista a princípio. E eu gostava de desenhar, eu me expressava através dos desenhos, assim, eu gostava de desenhar. Sou péssimo no desenho hoje, tá? Só para informar. Mas eu gostava de desenhar, uma forma de expressão, e foi o que eu entendi naquele momento que fazia sentido para mim quando criança. Isso que veio, sabe? Eu não tinha muitas respostas, por exemplo, como os meus colegas da escola, pequeno mesmo, isso eu tinha uns 4 anos, aí perguntava, a professora perguntava, o que você quer ser quando crescer? Aí uma falava policial, a menina falava professora, porque era meio que o sistema que a gente vivia, né? Porque a gente também é moldado pelo ambiente. Não tinha tantas referências como as crianças têm hoje por conta da tecnologia, então tinha sempre o básico. Ou às vezes vinha um cantor, um artista, alguma coisa assim. No meu caso, no início, era desenhista. Depois, eu fiquei tentando resgatar algumas coisas lá de trás, o que eu falava, e eu não conseguia acessar. Porque eu já contei isso muitas vezes aqui, né? Quando eu fui Quando eu era criança, eu era uma criança um pouco adulta por conta da minha própria história, por conta da religião que eu tinha na época, né? Que me colocava muita responsabilidade. Então, eu não conseguia acessar muito o que eu gostava de fazer naquela época, sabe? Assim, antes disso, porque depois eu me vi... Porque até, olha só que marco interessante, até os 4 anos eu lá, bem aquela da criança colocando para fora. A partir dos 4 anos que minha mãe ficou mais forte na religião e levou, obviamente, a família, que eu já contei essa história em outras lives, que foi ótimo em várias questões, né, e foi sempre numa coisa boa. Porém, para mim, a criança foi, assim, muito pesado, porque eu tinha muita responsabilidade cedo, então eu virei uma chave, assim, parece que eu saí da criança e fiquei uma criança meio adulta. E eu tinha um comportamento desde criança que eu percebi, pensando para falar nessa live, né, que eu era muito, assim, aquela criança que falava alguma coisa para ajudar, eu tinha muita conversa com adulto, sabe, eu tava lembrando, assim, e às vezes eu falava umas coisas, a pessoa falava, quantos você tem, né? Eu tinha muito essa coisa, assim, que talvez estava atrelado, vamos guardar nessa questão do ajudar, tá? Estava um pouco ligado com isso de ajudar. Eu tinha isso, mas tinha uma questão aí da criança um pouco adulta demais, então a minha criança ficou muito adulta, mas eu tinha essa questão de ajudar, de falar a coisa certa, que pode ser uma questão interessante para mim, né, como um dom, mas eu nem estou me colocando especial nesse sentido, eu vou explicar o que eu quero dizer. Mas tinha aí uma questão de ajuda, eu tinha um pouco essa sensação, eu gostava disso. Mas hoje, fazendo um paralelo para isso em relação a ajudar, tinha muito uma questão assim do que eu via ali da minha mãe com o relacionamento com meu pai, as coisas que aconteciam na dinâmica familiar, então eu tinha muito de querer resolver. Então o ajudar tinha o resolver. E eu era um pouco essa criança, inclusive, de ir lá e resolver e falar. Tanto que teve uma época que meus pais tiveram uma crise assim. Esse eu já era um pouquinho mais velho, tinha o quê? Uns 10, 11 no máximo. E aí meus pais tiveram meio que uma crise conjugal e eu falei assim, por que vocês não se separam? Eu lá tendo uma conversa de adulto, assim. E eles ficaram super surpresos naquele momento. Eu falei, né? Tipo, o que você tá falando? Mas que a princípio eles estavam falando que ficariam juntos por conta dos filhos. Eu falei que não tinha problema algum e tal, já dando uma solução. Muito novo, eu tinha essa questão aí muito jovem. E aí tudo bem, eu fui muito para isso. Como eu falei, a gente vai muito focado no ambiente que cerca a gente também. E qual que era a referência que eu tinha, assim? Eu tinha uma referência de... então, vamos conectar. Primeiro essa questão da ajuda, porque isso eu senti que vinha muito do meu sistema familiar. Do contexto que eu estava inserido dentro da minha família, uma questão de ajuda que vinha muito mais forte. Provavelmente também conectado lá atrás, que tem a ver com certeza nessas questões de ajudar, resolver problemas, então eu estava muito nesse lugar de ajuda e resolver problema. Então isso era uma coisa que estava conectada na minha ancestralidade, aí se eu for pensar, e dentro do meu contexto familiar eu tinha muito essa coisa de resolver problema, tá ali resolvendo as questões da minha mãe com meu pai, sabe assim, que hoje eu sei que não é bom, né, óbvio. E aí eu fui, obviamente, para o ambiente, qual que era a referência que eu tinha? Eu tinha muita referência assim, trabalhar, eu queria trabalhar de terno e gravata, sabe, essas coisas assim, eu achava que é isso que era legal.
Isso era meio que a referência que eu tinha, um banco, coisas do tipo, né? E eu, muito jovem, fui fazer colégio técnico até, enfim, tem umas histórias aí nesse meio do... Eu fiz colégio técnico de administração, eu fui focado nisso, assim, de trabalhar em escritório. Era o que eu queria fazer. Então eu tinha essa ideia, assim, desde muito jovem. E fui para isso. Colégio técnico já era administração e eu cismei com a administração na época, né? Por conta disso. Depois eu fiz faculdade de administração, fui por essa linha. E aí a referência que eu tinha era ambiente. Então, assim, qual que era o ambiente? E aí eu escolhi a minha profissão baseado nesse ambiente. E aí realmente eu entrei na primeira, assim, experiência foi em banco mesmo, depois eu fui, né, quando eu estava no técnico era banco, depois eu fui na faculdade, entrei em banco, fiquei muito focado no banco. Mas tem um negócio que eu tinha muito, só um parênteses que eu lembrei, assim, eu trabalhei numa companhia que hoje é a Tóquio Marine, mas ela era Real Seguros na época do Banco ABN, aí tinha uma seguradora. E eu cismei que eu queria trabalhar nessa seguradora quando eu estava no colégio. Eu mandava, na verdade no banco, né? Eu mandava, na minha mãe tinha um fax, eu mandava meu currículo por fax. E uma vez a vizinha, olha que coincidência, a vizinha trabalhava nessa empresa no Real. Ela recebeu o meu currículo lá, falou para minha mãe e falou: "Ah, passei para frente", mas eu nem tinha faculdade ainda, eles nem podiam me contratar. Mas eu já mandava o currículo para lá e eu falava que eu ia entrar lá, eu olhava aquele letreiro. Uma vez minha irmã teve um problema, ela tá até aqui, ela teve um problema num acidente de trânsito. E aí o carro, o seguro da pessoa que bateu, né, porque minha irmã era terceiro, era da Real. E eu até fui no prédio de lá e entrei lá dentro e, tipo, já me vi trabalhando lá, que doido. Depois eu trabalhei lá, eu não lembrava disso. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, trabalhei lá. E aí quando eu tava aí tinha esquecido, isso foi no colégio. Quando eu estava na faculdade, teve um processo seletivo. Eu trabalhei primeiro no antigo Banespa, depois eu trabalhei na Real Seguros mesmo, porque aí tinha na verdade eu achava que era para o banco, né? Aí eu vi lá um anúncio de estágio, enfim, me inscrevi e fui trabalhar lá, para resumir aí a história. Se eu fosse fazer uma conexão um pouco, e aí eu não fui para o banco, tinha uma galera que ia para o banco e outra que ia para a seguradora, eu fui para a seguradora. Se eu fosse fazer um paralelo na questão de ajuda e resolver problemas, eu fui para o seguro. Tem um pouco a ver, né, de oferecer ajuda, porque o seguro nada mais é que você oferece algo, né? Então, assim, tem uma finalidade importante, né? Não é só financeira. Então, acho que por isso que eu acabei indo para lá. Enfim, fui trabalhar com um seguro que era uma correlação com a ajuda depois de eu pensar sobre isso. Só que qual que era o padrão familiar que eu tinha? Né? Se eu fosse parar para pensar assim hoje, olhando, o padrão familiar, né, que eu tive, referência. O meu pai trabalhou sempre na mesma empresa, tinha uma questão de sofrimento para ganhar, então assim, eu só ganho, eu até ganho, mas eu tenho que sofrer. Então meu pai, por exemplo, trabalhou muitos anos em viagem, viajando, e ele não gostava de viajar. Assim, ele sofreu muito, mas ele não tinha outra opção, né? E aí, então, olha o sofrimento. Então eu fui um pouco nesse padrão. Então, ancestralidade, padrão de comportamento, hein? Isso eu estou citando um só. Então, o padrão de comportamento que eu tinha era de sofrimento. Então, assim, tipo, vou ganhar, mas eu tenho, né? Tenho que sofrer junto. Minha mãe também sempre trabalhando muito, né? Então, eu tinha um pouco disso, assim. Fui nesse embalo, assim, tipo, de que tinha que trabalhar muito. E muito essa associação de trabalhar demais para ganhar. No começo eu ganhava de menos, depois eu virei a chave para ganhar demais, né? Tipo assim, para ganhar mais. Só que eu associava, que eu até pensei na época, eu já contei isso numa live, mas só para repetir nesse padrão. Eu lembro que eu tive um insight que eu estava assim, trabalhando muito, ganhando pouco, né? Só lá reclamando de dinheiro. Então eu estava sentindo que eu estava nesse padrão um pouco. Eu li um livro que eu não lembro, esse eu realmente não lembro, mas eu sei que eu olhei assim e falei assim, eu não vou mais ganhar pouco. Só que olha o que eu mandei pro universo, né? Porque eu falei assim, eu posso sofrer, mas eu vou ganhar. E isso aconteceu, de fato. Minha vida começou a dar uma mudada e eu fui, né, tendo, né, promoções, eu fui ganhando mais, enfim. Só que o padrão, ele estava ali muito presente, né, de sofrimento para ganhar, né? Então, assim, tipo... Então eu fui muito nesse lugar, assim, de ganhar, mas sofrer. Então eu estava muito nesse padrão familiar. Então eu fui para isso. Só que chega um determinado momento que
que a gente vai trabalhando as nossas questões internas, então a gente vai evoluindo, a gente vai acessando coisas novas. Eu fiz terapia durante muitos anos, então eu fui acessando muita coisa. Resumindo a história, né, chegou um determinado momento que essa questão do trabalho no mundo corporativo, esse padrão de sofrimento, ganhar e sofrer, já não fazia mais sentido para mim, eu não estava aguentando mais, na verdade. E aí eu comecei a associar que o meu caminho era da ajuda. Então, assim, não, vou ser terapeuta, psicólogo, qualquer coisa nesse sentido. Eu falei, não, é isso. Por que eu também associava com isso? Porque sempre fui essa pessoa onde as pessoas me buscavam para pedir conselho. Eu tinha muitos almoços quando eu trabalhava, assim, né, o pessoal marcava, queria conversar comigo, eu tinha alguma palavra legal para dizer. Eu associei com isso. Olha o meu padrão lá de trás, lá da criança, de ajudar. Então eu estava ajudando, eu lembro que tipo, pessoas que foram chefes meus em um determinado momento, eu estava aconselhando. E eu comecei a associar isso. Eu vou chegar até nessa questão da ajuda, tá? E aí, enfim, passei por uma série de perrengues, para dizer, né? Enfim, mas que estavam mostrando que talvez eu precisava olhar para esse padrão. Era isso que estava acontecendo, então estava vindo muitos desafios para eu aprender muita coisa. Enfim, fiz o processo de coaching, né? Olhei para o coaching para olhar para minha carreira, porque eu estava sofrendo demais. Já contei essa história, cheguei na constelação, fiz a primeira formação meio que no susto. E ali, naquele processo de constelação, eu comecei a entender. Só que eu ainda associava essa questão da ajuda, assim, que tipo, o terapeuta tem que ajudar, sabe? E isso é uma armadilha um pouco. E ali no processo de constelação, né, na primeira formação que eu fiz, era muito assim, você vira do avesso, né? Mas ali eu me identifiquei bastante com aquele processo. Falei, cara, é isso que eu gosto, né? E aí a coisa começou a acontecer e eu comecei a, né, fazer a transição. Não foi um processo assim, tipo, fiz o curso, já saí, né? E por coincidência, né, na verdade, eu fiz um processo muito importante de constelação organizacional, que a gente fala, e eu tive umas mudanças, assim, muito grandes de pessoas que estavam acima de mim, que faziam, assim, era bem complicado de eu lidar. Isso mudou depois que eu fiz o processo de coaching, tinha constelação, isso mudou, assim, muito. Então, quando eu fiz a transição de carreira, eu estava num bom momento, digamos assim, não era o pior. Então, eu tinha resolvido muita coisa, tinha passado muita coisa difícil. E aí eu fui para esse processo de me tornar um terapeuta, que é o que eu sou hoje. Só que eu ainda tinha uma confusão por conta do meu sistema dessa questão da ajuda. Porque eu tinha uma associação de que um terapeuta é para ajudar. E hoje, né, com o passar do tempo e com as minhas experiências, o meu né, processo interno, e eu me desapegando desse lugar, ou seja, né, desde muito tempo eu já coloco esse pai, essa mãe interno no lugar correto, e eu também ocupo a minha posição. E eu olho muito para esses meus ancestrais, enfim, né? Isso é um processo que eu venho fazendo há muitos anos. Eu saí dessa questão da ajuda. Então, assim, às vezes você fica sentindo que você tem que fazer algo, ou seja, vou ter que ser terapeuta, psicólogo, né? Porque você tem uma necessidade doida de ajudar. Só que isso muitas vezes está conectado à sua própria história e à história do seu sistema. E não necessariamente à sua história. E foi aí que eu cheguei, né? Eu olhei para isso porque no começo, quando eu comecei a fazer esse processo de terapia, eu precisava de muita validação das pessoas, eu ia além da ajuda, porque eu tinha uma associação de que o terapeuta tem que ajudar, sabe? E acho que muita gente se confunde nisso. Mas isso vinha por conta do meu sistema, que ainda não estava trabalhando tão bem isso. Quando eu comecei a trabalhar e dar lugar para isso, eu comecei a entender que meu papel não é esse. O meu papel não é de ajudar. O meu papel é de ser um facilitador das relações humanas. Então é isso que eu gosto de fazer. Então é de entender as relações e ser um facilitador. E quem vai se ajudar é a própria pessoa. Eu não tenho, porque se eu entro nessa questão da ajuda, eu me emaranho, como a gente fala na constelação, é como se fosse um nó, eu crio esse nó e fico... E aí um negócio que era da minha vocação, que eu entendi que eu estava na vocação, ele se torna um peso, um fardo para mim, e eu começo a, tipo, no meu trabalho, começar a acontecer um monte de coisa, e aquilo
se transformar, talvez, de algo que você acha que é super bom para você, se transformar numa coisa não tão boa. Sem contar os padrões, que às vezes a gente não trabalha, a gente vai descobrindo vários, eu também estou nesse processo, que às vezes a gente entra num conflito, né? Um padrão de escassez, um padrão de sofrimento, um padrão, né, de não merecimento, e isso daí vai entrando ali. Mas voltando ali para minha questão, então eu entendi que é isso, né? Por que eu também tinha facilidades dentro do trabalho que eu exercia no mundo corporativo? Porque eu tinha facilidade de trabalhar com as relações, de conectar as pessoas. Muitas vezes tinha uma questão de ajuda, de uma palavra assim, né? De repente eu aprendi algo e eu posso falar para você, encurtar, você encurta o processo. Mas eu tirei esse peso dessa questão da ajuda, eu devolvi, porque isso não era meu, né? Isso era da minha criança, que queria ajudar a família a resolver os problemas da família. E aí, quando eu olhei para isso de verdade, falei assim, cara, é isso que eu faço. Então eu posso fazer qualquer coisa. Eu não preciso necessariamente ser um terapeuta somente. Eu posso fazer qualquer coisa. Desde que tenha a ver com essa conexão com as pessoas, facilitação da conexão, facilitação das relações, facilitação de trazer o que talvez eu já tenha aprendido ou tenha vivido e mostrar uma nova perspectiva, e isso me amplia demais, né? E aí eu não fico preso nessa questão da ajuda, eu fico no meu propósito, e na verdade esse propósito ele aparece, né? Ele vai vindo, a gente vai sentindo e vai vivendo ele. Quando a gente vai fazendo os nossos processos de cura, né, de processos internos, a gente vai se assentando e a gente se conecta com o nosso adulto saudável, que aí... Eu não sou terapeuta porque eu estava estressado com o mundo corporativo e quis ser terapeuta para fugir. Ou eu sou terapeuta porque eu tenho uma necessidade grande de ajudar. Não, eu sou terapeuta porque eu fiz uma escolha de mudança. Porque eu entendi que esse trabalho tem a ver com que eu me identifico como ser humano e tem a ver com o servir, né? Com o meu servir. Esse é o significado. Porque eu já consigo me conectar com essa minha história e essa minha história ela vai além, né? Ela transborda. E aí eu vou fazer o meu serviço para a vida. Talvez naquela questão ali da seguradora tinha a ver porque tinha uma questão de propósito dentro daquele trabalho que também me conectou um pouco, eu fiquei um pouco mais, mas depois não fez tanto sentido para mim. Hoje esse trabalho faz sentido para mim. E eu consigo tirar, né? E aí quando você está no adulto saudável, você faz a escolha coerente com aquilo. Eu poderia de repente também sair desses emaranhados da ajuda, esses emaranhados de padrão, olhar para isso e falar, tá, o que eu quero fazer agora? De repente podia ser outra coisa além de terapeuta. Podia falar assim, vou fazer outra coisa amanhã, por que não? Entende? Entende o impacto que a gente tem, que a nossa própria história, o que a gente carrega e os nossos padrões impactam no que a gente faz? E isso vai além, né? Às vezes eu não estou nem na profissão, né? Às vezes eu trabalho de alguma coisa, não é uma profissão específica, mas o meu modelo de trabalho está muito atrelado nessas dinâmicas, e é isso que a gente precisa entender. Então hoje eu consigo, isso ficou claro para mim, o que é meu propósito. Isso me ajuda muito no meu trabalho hoje, onde eu... Assim, as coisas não me afetam como me afetava, porque quando você inicia esse trabalho aí de terapeuta, né? Você fica muito... Nossa, tenho que ajudar e dá uma sensação, é difícil no início, e aí depois, hoje eu não sofro, assim, a pessoa fala assim, você atende as pessoas e fica mal depois, eu não fico. Eu posso ficar cansado, né, trabalho, mas eu não fico, porque não fica, grudado, entre aspas, eu não fico emaranhado no problema, porque eu não tô na dinâmica da ajuda, eu saí da dinâmica da ajuda. Eu tô na dinâmica do meu trabalho, quem escolheu fazer esse trabalho fui eu, o meu adulto escolheu fazer. E quando o adulto escolhe fazer, a coisa é mais leve, embora a gente tenha condições e consciência de que a gente assume a nossa responsabilidade e os riscos disso. Pode dar tudo errado e você simplesmente falar, pô, não é isso, cara. Quantas vezes já nessa minha jornada aí de quase 3 anos trabalhando agora como terapeuta, quantas coisas eu já não incluí, já desincluí, já aprendi, já desaprendi e fui mudando. É isso, você vai mudando o curso do negócio. Uma coisa eu tenho certeza, né? Esse é o meu propósito, que é o que meu coração vibra, e eu gosto de fazer isso, mas eu não me limito também a só isso. O que vem, eu entendo que aquilo faz conexão comigo, eu vou. Agora mesmo, né, até postei que eu estou finalizando já, estou agora na avaliação para a certificação de segurança psicológica de times, né, que é para trabalhar com organizações. Não sei o que isso vai me trazer, mas eu senti que aquilo era
que tinha conexão inclusive com o meu trabalho anterior e que fazia sentido para mim. Eu falei, cara, vou. Então é isso, mas pode ser que não dei nada? Pode ser também, mas eu nem tô pensando nisso. Eu peguei e falei, eu vou. Eu sei que vai dar, mas assim, eu fui, entendeu? Assim como a constelação, quando eu entrei ali naquela formação, eu falei assim, cara, é isso aqui tem a ver. Mas eu aprendi muito, eu vi muitas coisas ali desse processo de constelação, e aí eu fui ancorando muito meu adulto, sabe, para sair de um monte de coisa que a gente escuta sobre até esse tipo de trabalho e assumir o que eu BO. Né? E aí é isso. Então eu entro nesse lugar. Essas conexões que eu gostaria de fazer para explicar para vocês como que funciona esse processo da escolha da profissão. Então vamos lá. Montar esse nosso diagrama aqui. Então a primeira coisa é trabalho e profissão. Claro que trabalhar é um ato, né? O trabalho. A profissão às vezes não está atrelada. Às vezes eu fiz algo, né? Me formei em alguma coisa, trabalho com outra. Isso também a gente pode entender. Mas vamos colocar agora no mesmo guarda-chuva e a gente pensar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que você pode olhar é qual é a ligação do que eu faço hoje, ou que em algum momento eu fiz, ou que eu estudei, ou várias coisas que você fez, tem conexão com algo do passado. Eu tenho acompanhado muitas pessoas no meu trabalho, né? E que existem dois momentos, né? Quando a pessoa ela se conecta com a criança, como eu falei lá de trás, às vezes tem um momento que ela consegue se conectar com aquela criança e às vezes ela não consegue. Às vezes o trauma que ela passou é tão grande que ela só se conecta com o trauma e ela não acessa a criança dela. E essa criança é importante para a gente também acessar algumas emoções e algumas coisas que a gente sentia lá atrás. Mas às vezes você não acessa isso. Então às vezes a criança não vem, mas vem um padrão, tá? Então, o mais simples é, minha família às vezes é uma família de médico, advogado, eu vou repetindo porque ali o meu sistema faz com que eu continue. Mas pode ter alguma questão ali que você sente, sabe? Aquela coisa assim, putz, sei lá, como eu falei, né, da questão da ajuda, ou alguma outra questão que você saiba que tem a ver. Então, às vezes a pessoa, por que às vezes ela é médica? Porque ela está tentando uma cura do sistema de alguém que não teve essa mesma oportunidade lá atrás. Então ela trabalha com coisas de cura, sabe? Ou então com pesquisa, com coisas assim. O terapeuta pode ser esse também. Às vezes a pessoa é um advogado, ela não é advogado só porque ela... Às vezes ela é um advogado porque ela está tentando resolver vários conflitos que existiam lá atrás. Às vezes conflito com pai e mãe, às vezes conflito dos avós, às vezes conflito de terra, ou problemas mesmo de crimes que aconteceram, enfim, mortes no sistema, injustiças, e às vezes eu estou tentando fazer justiça no meu sistema atual. Então isso também pode ter uma relação aí com a nossa profissão. Isso a gente pensando nas profissões. Ou eu posso, de repente, estar numa profissão onde hoje eu escolhi essa profissão por causa de dinheiro, porque a minha família não teve, então eu estou tentando compensar e aí fica focado no dinheiro, eu não consigo sair. Isso tudo faz parte desse processo e eu posso olhar qual que é a ligação. De repente eu estou tentando juntar todo mundo e eu trabalho com alguma coisa de assistência. Enfim, vai sentindo aí se isso reverbera em você. Pode ter ou pode não ter. Ou pode não ser consciente. Padrão comportamental, isso é bem importante na dinâmica de trabalho. Mais que a profissão, porque às vezes você pode ter uma profissão e fazer uma outra coisa. Qual que é a dinâmica que você está pertencente hoje, que está preso em você? Então é a dinâmica do não merecimento, tipo assim, tô num trabalho que, putz, não é bem aquilo, merecia mais, eu não sou promovido, não sou promovida, enfim, qual que é a minha questão? Ou então de escassez, às vezes eu até estou recebendo bem, mas eu tenho um medo tão grande de perder o emprego e de repente parece que eu vou ficar sem nada, padrão de escassez. Ou padrão de sofrimento, né? Ou padrão, por exemplo, de dificuldade com hierarquia, então sempre atrai os mesmos tipos de padrão de chefe, por exemplo, ou de cliente. Se você é empreendedor, observe o seu tipo de cliente. Quando vem um tipo de cliente, dá uma olhada se esse cliente não tem mais a ver com você do que você imagina. Ou então essa pessoa que está acima de você, se ela não tem a ver com algum comportamento do seu pai, da sua mãe, algo ali, tá? Ou algo que eu excluí ou está desequilibrado. E falando em desequilíbrio e exclusão, o que pode acontecer?
Acho que reconectou, deu uma pausa aqui. Voltando, né? O Bert Hellinger fala uma coisa interessante, né? Num dos livros dele, sobre inclusive sucesso na profissão. Pensa um pouco sobre o seu pai e a sua mãe, né? Mentaliza o seu pai, mentaliza a sua mãe. Se vem primeiro mais uma questão de queixa, né? Um sentimento não tão bom, ainda pode ser que você está ainda conectado com o que falta e não com essa energia ou frequência que eu costumo falar da gratidão pela vida. E aí isso pode estar impactando no seu sucesso. Então, assim, ele ainda não está conectado com o servir da vida porque eu ainda não me conectei, né? Não preenchi esse vazio e eu ainda estou dando uma patinada aí em relação ao meu sucesso. Às vezes tem a ver com sucesso, tem a ver com essa paz de estar num lugar onde você fala, meu, é isso que eu faço, tá tudo certo, ou com dinheiro mesmo que não vem, coisas assim. Então a gente tem que sentir essa falta. E eu entendo hoje, né, atendendo pessoas até mais jovens também, que tem também não só a falta, mas tem o excesso. Então tem muita gente aí que teve muita coisa, porque às vezes o seu pai e a sua mãe não tiveram, eles estão tentando compensar e aí chegou na tua história, ele deu demais, e aí esse desequilíbrio também aconteceu. Então você já recebe da vida, só que você recebe o adicional ali, os pais. É como se esses pais não deixassem esse filho e essa filha ir para a vida, né? Sair. É como se eles ainda estivessem ali naquela criança tendo que ser nutrido o tempo inteiro. E isso tem causado aí problemas em relação ao trabalho. Então, às vezes a pessoa ela está num padrão de só receber. Então ela entra numa empresa, ela fica só pensando no que, porque fui injustiçada, porque não recebo, porque não sei o quê, faz conta de qualquer coisa, não que você não tenha que ver os seus direitos, mas qualquer coisa para ela é um drama, né? Então eu tenho observado aí, principalmente pessoas mais jovens, essa dificuldade de ir para a vida, porque parece que ela está presa ainda naquela criança. Então ela está presa naquela criança que está só recebendo ainda. Ou então é isso, ou então eu estou conectado na falta. Então é isso, ó, trabalho, profissão, aí eu conecto com a minha história, conecto com o padrão e sinto a minha criança. E aí quando eu sinto a minha criança, né, quando eu olho para essa criança, eu posso, de repente, sentir que essa criança ainda está precisando de algo e ela está vindo na frente emocionalmente, né, de forma inconsciente, essa criança vem na frente. Eu observo muito isso. Quando a pessoa às vezes vem me procurar para um atendimento, alguma coisa, já sei quando ela está na criança muito forte, assim. É muito notório, né? Quando a pessoa, obviamente, ela não tem essa consciência, eu respeito isso, e que bom que ela vem procurar. Mas quando eu olho, eu falo, da forma às vezes que ela se comporta, desmarca, que não sei o que, sabe? Assim, às vezes parece uma criança mesmo, são adultos, e você sente ali um padrão da criança, ou então às vezes muito na vítima, né? Quando a gente está no padrão da criança vítima, é muito difícil a gente se conectar e ter sucesso. Aí você vai falar assim, né, Luiz, mas tem muita gente aí que tem sucesso, você vê lá, tá ganhando dinheiro, enfim, né? Isso é bem relativo, né, porque o nosso sucesso e prosperidade ele vai além do dinheiro, mas às vezes a pessoa está numa falta ainda. Olha só que coisa que eu estava pesquisando, né, sou bem diferente, né, para não falar outra coisa. Eu estava pesquisando sobre o Elon Musk. Eu acessei ele porque eu estava tentando ver uma matéria, estava falando sobre o modelo de gestão dele, que é péssimo, aliás, né? Pelo que saiu na matéria, mas eu não consegui ler porque é o do Valor Econômico, eu não sou assinante, enfim, não consegui acessar a matéria, mas eu resolvi olhar um pouco para essa história de alguém que tem muito sucesso financeiro, né? 139 bilhões de patrimônio, de dólares, enfim, uma coisa assim muito grande. E eu tinha visto, conectei com um vídeo que ele falou que ele não estava feliz, enfim, na vida dele, que não fazia muito sentido. Aí você pensa, como uma pessoa que tem tanto dinheiro, né, assim, é um negócio incalculável, não sente felicidade, né, que é o que ele falou, sentiu um vazio, não estava no melhor momento da vida dele, sendo que ele tem várias empresas de sucesso, realizações e tudo mais. E aí a pessoa tem muito dinheiro. E às vezes essa própria pessoa, eu estou falando também, obviamente, é um debate livre com informações que a gente vê de entrevista e Google. A realidade pode ser muito mais, né, complexa, e provavelmente é, e tem outras nuances, inconsciente grande aí nessa história. Mas algumas coisas que eu prestei atenção. A pessoa tem muito dinheiro. Só que ele, assim, não para, né? Então ele está fazendo coisas o tempo inteiro, fazendo, né? Uma empresa, outra empresa compra Twitter, faz isso aqui, o tempo inteiro. Tem um modelo de gestão bem difícil, né, que a gente viu, assim, chega a ser cruel,
E aí eu fui olhar a história dele. Ele teve uma história onde o pai também era muito rico, na verdade, e tem um rumor aí que ele era proprietário de uma mina de esmeralda lá num país da África. Então você imagina, já faz uma relação de que existe um dinheiro ganho mediante a muito sofrimento, né? Condições insalubres e por aí, só para falar o básico, mas a família enriqueceu em relação desse jeito. E aí teve uma série de coisas, os pais se separaram, né? Enfim, ele teve muito bullying. E eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, que ele cortou relações com o pai. E o pai dá entrevista falando que nem concorda muito com o que ele faz, mas também tem o mesmo comportamento. Porque também o pai dele, em um determinado momento, pelo que conta ali nas matérias, ele acho que teve um filho com uma outra mulher. Isso afetou muito ele. Aí você olha a história do próprio Elon Musk, teve várias questões de traição. Lembra que ele cortou relações com o pai. Ele tem um modelo de gestão que é praticamente terrível, né? Que assim, que as pessoas sofrem, né, ali. Então, relação ali com esse pai de novo. O pai dele deu uma declaração outro dia que preferiu o irmão do que ele. O irmão dele tem muito dinheiro, mas bem menos. E aí eu pensando, falei, olha só, né? Tem tanto dinheiro, mas quem que ele excluiu em um determinado momento, falando sistemicamente? Ele excluiu esse pai. Só que como a gente conecta esse pai? A gente precisa se conectar, né, com esse pai de alguma forma. A forma que ele escolheu é a repetição de comportamento. E o que fala na matéria é que ele condenou o que o pai fez, que foi lá e teve filho com outra pessoa, e ele teve questões de traição, acho que também de filho, eu não sei, ele tem 10 filhos, né? Então teve questões de traição para honrar. Ele também está honrando o pai nesse modelo de negócio, né? Ou seja, o dinheiro está vindo mediante muito sofrimento. Também está tendo muitas questões de mostrar para esse pai, no fundo, que ele é bem sucedido, já que ele tem uma preferência ali pro irmão. E aí ele não para, né? Olha só que coisa. E aí no final, uma pessoa pergunta para ele se ele é feliz, ele fala que não. Que tá no momento, ou seja, ele não vai encontrar essa felicidade, entende? Por mais dinheiro que ele tem. Então a questão do dinheiro não é, isso prova pra gente o quanto não é o dinheiro. Né? Às vezes você tá a questão é consciência. Pode ser que se eu perguntasse para ele, ele ia falar, não, imagina, você estava falando besteira. Mas é a questão de consciência. Às vezes você está num trabalho, te dá muito dinheiro, aí você fala, não precisa de nada, tem dinheiro. Só que aí outras coisas aparecem em você. Então, às vezes você está tendo alguma questão de doença, tendo problema com o teu filho, você está tendo várias outras questões. Então, se o dinheiro está vindo mediante algum preço a ser pago, significa que tem algo aí. Então, quando a gente fala que o trabalho é só pelo dinheiro, ele é bem complexo quando ele vem nesse lugar. Porque ele tem que ter um sentido com o nosso servir da vida. Mas eu só acesso esse servir da vida quando eu começo a incluir quem precisa ser, né? Quem foi excluído em determinado momento, começo a olhar para histórias difíceis com o pai, com a mãe, com os ancestrais. Às vezes entendo qual que é a honra que eu estou, né, fazendo ali com esses ancestrais, e isso começa a ressignificar a minha vida, começa a ter uma diminuição de sensação de peso, porque eu vejo eu trabalhei e conheço, tenho convivência com muita gente do corporativo, e eu tô vendo, e a pessoa às vezes ela nem tem essa compreensão, mas eu só vendo a pessoa doente, né, assim, sem desligar, né, não consegue dormir, tomando remédio. Eu falo, gente, tá ganhando dinheiro, mas tá difícil o negócio, entendeu? E aí eu pergunto pra pessoa, ela fala, não, eu amo o que eu faço, eu amo a minha empresa. Aliás, estava até falando com uma cliente, acho que ela tá até aqui, né? E eu falando com ela essa semana, foi essa semana ou passada, eu falando assim, que eu falava uma frase terrível, que hoje eu falo, meu Deus. Eu falava assim, que é uma frase conhecida, eu nem sei quem é o autor. Ser feliz, eu falava isso, ser feliz não é fazer o que gosta, é gostar do que tem que fazer. Meu, que frase horrível era essa que eu falava pra mim? Terrível, né? Como assim? Né? Cadê a abundância, né? É óbvio, né? Porque eu tinha que contar essa história para mim mesmo, né? Eu estava sofrendo, né? Então eu tinha que contar essa história. Não, eu sou feliz, né? Eu ganho, tô ganhando bem, né? Porque você tem que aprender a gostar do que tem que fazer. Será que é assim? Obviamente, nem dentro da sua profissão tem trabalhos mais desafiadores que outros, e faz tudo bem, entendeu? Mas não precisa ser sofrido. Você está vindo com sofrimento. No meu caso, estava assim. Tinha algo gritando dentro de mim.
eu tinha uma sensação de não pertencimento, eu tinha um sofrimento grande, né? Eu me negligenciava muito, então isso eram sinais de que eu não estava bem, né? Se eu ia lá e bebia, tipo, eu ficava, né? Tipo assim, era isso, porque eu estava desconectado e eu contava essa história para mim, mas por quê? Porque o padrão que eu falei no início, né? Eu estava conectado no padrão, né? Padrão de sofrimento. Tem que ganhar e sofrer. Tem que trabalhar muito, ganhar e sofrer. Um dos, né? Então eu ficava nesse padrão. E ainda tenho que ajudar, né? Olha só que prisão que a gente fica. Quando a gente começa a ressignificar essas histórias, a gente tira esse peso. E aquilo, como eu falei no início, se torna um peso, outro tipo de peso, né? Falando de cliente, teve um atendimento também, até falei com ela que eu ia falar sobre esse caso dela, porque eu achei bem interessante, que é esse exemplo desse diagrama que eu estou criando aqui, que é conexão com o ancestral, né, e o nosso trabalho. Então, a questão dela é o trabalho atual. Então, ela tem uma vontade de ter um trabalho atual, ela trabalha como advogada, mas ela quer se especializar como direito internacional. Esse é o foco. Só que não vem essa oportunidade, enfim, né? Acontece aí algumas coisas, não vem essa oportunidade. E ela me disse, né, com um depoimento, falando que ela tinha uma coisa com uma imigração, desde criança ela gostava desse tema. E isso tocava o coração dela. Enfim, a gente fez um trabalho, já está fazendo um trabalho há um tempo. Quando a gente colocou no campo essa imigração, tinha muito a ver com essa honra ancestral da história. Então essa vontade desde criança né, de resolver uma questão que provavelmente tem, né, ancestrais, né, que vieram lá da Europa, de sofrimento, e eu meio que quero resolver isso. Isso ficou muito evidente ali no campo, teve até uma emoção, né? E eu olhei e falei assim, olha como tem a ver, a imigração tem muito a ver com o direito internacional. Só que às vezes ele vem pesado. Então enquanto eu não resolvo essa questão de entender que eu estou acessando essa área por conta de uma resolução do meu sistema, ou seja, inconscientemente eu quero resolver essa história, isso vem com peso. E aí empaca um pouco o que eu estou fazendo no momento, o que eu quero fazer para o meu futuro, eu não consigo enxergar muito bem. Quando a gente trabalhou isso e entendeu, né, até uma frase que eu coloquei para ela vai lembrar. Eu fiz isso por vocês. Quando a gente falou isso, pum, veio a emoção. E é isso, né? Às vezes eu estou fazendo, não era nem eu fiz, eu faço, porque era no presente. Eu faço isso por vocês. Só quando eu falo isso, eu faço isso por vocês, é uma frase onde eu entendo esse significado e eu começo a separar essa questão da minha profissão. Então é como se eu fizesse uma separação. E agora essa profissão diminui um pouco o peso, entende? Significa que eu, de repente, não possa trabalhar com essa área? Significa que eu posso não trabalhar como trabalhar. Só que ela vem com um peso diferente. Eu começo a olhar para ela apenas como uma opção, como a gente tem infinito, como eu estava dando o meu exemplo, como uma opção de trabalho, e isso diminui o peso. Então, eu não fico mais com aquela coisa, não, eu tenho que trabalhar com migração, porque essa é a minha vocação. E aí dá até uma respiração, só que ao mesmo tempo não vem, aí quando não vem eu fico mal. Na verdade eu vou olhar para isso, devolver o que não é meu. Então eu vou devolver para os meus ancestrais e falar, eu faço isso por vocês, mas a partir de agora eu honro a nossa história, agradeço a nossa jornada, mas eu posso seguir em frente. E eu posso ser responsável pelas minhas escolhas. Isso é uma libertação, né, de eu olhar e falar, pera, eu posso trabalhar com direito internacional, com imigração, que seja, porém com outro peso, com aquilo que eu falei do adulto, né? Sem esse peso, eu devolvo isso, eu olho para essa história e falo, quais são as opções que eu tenho? De repente posso falar assim, putz, não é nem isso, ou pode ser uma ramificação disso, não vem com tanta coisa, que eu não fico com aquela coisa que eu tenho que salvar, porque senão vem muito pesado. Fora, obviamente, aqui eu não estou colocando os padrões de comportamento. E às vezes não, muitas vezes esse padrão é muito forte, porque é um padrão do clã, né? De todo o meu sistema. Então, como vem um padrão do clã, é difícil a gente sair. Então, por exemplo, se eu estou num padrão de escassez, porque toda a minha família teve escassez e eu estou indo para um outro caminho, automaticamente, de forma inconsciente, é como se eu estivesse tentando voltar. Então, às vezes eu perco dinheiro, a coisa não dá certo, porque eu volto para o padrão de escassez, porque é ali onde eu pertenço. Isso é um processo profundo e que acontece bastante.
Tem um outro caso de uma cliente, eu até vou ter um retorno com ela, e eu quero entender o que aconteceu. Ela tem uma base de trabalho, que também é um bom exemplo que eu estava pensando nele. Ela tem uma base de trabalho de nutrição, base de trabalho, estudou isso. Quando a gente colocou no campo a nutrição, só que ela trabalha com a nutrição, teve restaurante, enfim, né, trabalhando com uma alimentação saudável, que teve um problema de sociedade, enfim, um problema grande, e voltou a trabalhar como autônoma em nutrição. Porém, ela tem uma formação em terapia multidimensional, minha irmã também faz isso, que ela estava atrelando as duas coisas, a nutrição com a multidimensional. Eu não sei se nem é multidimensional, mas é algo assim, mas que você começa a olhar a alimentação por esse viés energético. Muito legal o trabalho, por sinal. E ela tem um super sucesso nas redes, mas o negócio não virava. Quando a gente olhou ali no campo, tinha uma coisa muito interessante, né? Tinha um padrão. Aí a gente pensando no padrão. Vamos pensar em padrão e sistema. A nutrição estava entre o pai dela e a mãe dela. Mais do lado do pai e entre o pai e a mãe olhando para ela. Então já vê que a nutrição vem de alguma coisa relacionada ao sistema. E o pai tem muitas questões com essa coisa de peso, de comer, que está sempre bem. Cobrava isso muito dos filhos, enfim. Então, a nutrição, escolher a nutrição, essa pessoa escolher a nutrição para ficar próxima e honrar esse sistema. O que aconteceu com essa... O que ela está fazendo? Tentando incluir um novo tipo de trabalho e não está dando certo. Como que estava a terapia nova, multidimensional? Estava de costas, ela estava de costas para ela. E tem um outro padrão que ela trouxe de valorização, que isso é bem interessante. A valorização, ela quis colocar o elemento, né? O representante, já mostrei os bonequinhos aqui, deitado atrás dela. Ela não sabia que era ela, né? Mas estava ela, tinha o boneco deitado, a valorização estava caída, ou seja, sem energia. Atrás dela estava a terapia. E entre o pai e a mãe dela, a nutrição. E olha como isso é forte. Se eu entro em contato e começo a trabalhar com a terapia, é como se eu estivesse traindo a nutrição. Só que, na verdade, estou traindo o meu sistema. E aí vem uma culpa inconsciente, porque eu não faço mais parte do coletivo. E aí entra numa série de questionamentos, enfim, né? Entra uma série de coisas inconscientes ali. O que precisa fazer? Dar lugar para isso. Tinha uma questão da criança também, enfim, mas aí dá lugar para esse agradecer essa nutrição que veio como isso, como uma conexão com a minha história. A partir do momento que eu consigo resolver o anterior, e tinha uma questão também do restaurante, enfim, eu vou resolvendo, né? A nutrição, o anterior que também estava me prendendo, né? O emprego anterior. Eu vou resolvendo de trás para frente até chegar na terapia nova. E pedir permissão para entrar nesse lugar. E permitir que também essa terapia te olhe. Então, assim, você escolheu uma nova profissão, mas ela é como se... Né, você vai incluir isso e vai fazer parte. E quem que vai fazer essa inclusão? É o adulto, né? O adulto vai fazer essa inclusão, vai olhar para isso e falar assim, agora você faz parte. Olhar para a nutrição e falar, você faz parte. E isso vai ressignificando esse lugar. Isso é muito incrível, porque o sistema ele demonstra ali, né, no campo exatamente as dinâmicas que se apresentam e a gente começa a ter essa percepção, né, que esse é o meu papel, né, facilitar para vocês essa leitura, porque essa leitura é muito rica, né, vem muitas informações, porque esse é o ponto, né, o que é a constelação? Já falei isso, mas vou repetir, né, o que eu preciso ver, que eu ainda não vi, que se eu visse ia fazer toda a diferença. Esse é o negócio. Porque às vezes você está lá nisso, falando assim, pô, eu estou num trabalho que eu ganho bem, e é isso que importa. E às vezes você está contando essa narrativa para você. Como eu ficava contando que, não, ser feliz é fazer o que tem que fazer, não o que gosta. É mentira. Eu estava contando uma mentira para mim. Eu estava mentindo para mim. E não é essa a realidade. A gente não veio para isso. A gente veio sim para acessar o nosso propósito, para encontrar, para ser feliz, para acessar a abundância, para a gente trazer significado e para servir. Né? Só que isso só acontece quando eu agrego esses dois lugares, né? Todo o meu sistema, principalmente o meu pai e a minha mãe, porque é isso, né? Eu agrego esses dois, então eu estou preenchido da minha vida, eu vou além disso. Quando eu vou além, eu consigo trazer esse dinheiro com significado, a coisa vem, né? Então não vem com preço, porque às vezes esse dinheiro que você está recebendo está vindo
tá vindo com preço, né? Tá vindo com pedágio, tá pagando algumas coisas aí, porque ele está desconectado do seu servir, ou então ele está só na lealdade cega sistêmica, e isso está vindo de uma forma desequilibrada. Ou então, como eu falei do exemplo do Elon Musk, você incluir aí que você tem problema ganhar dinheiro, né? O tempo, o quanto você achar que deve, né? Mas às vezes está ganhando muito para quê? Para quem, né? Para quem? Ali parece muito para quem, e para mostrar para quem. E aí quando você não acessa, porque não vai ser esse lugar, né? Porque está aqui, né? Não está fora. E aí quando você acha que está fora, você não consegue acessar o que tem que acessar. E aí você não consegue acessar esse adulto, você está muito ainda na criança, e a criança está lá pedindo coisas, né? A criança está acessando muitas coisas, aí a gente volta para a vítima, vai achando que o problema é a falta de cliente, o problema são os clientes, o problema é o chefe, o problema é o sistema, o problema é a economia. E eu fico muito na criança, a criança não deixa a gente enxergar a realidade. A gente vê uma realidade aumentada também, muitas vezes. A gente vê uma realidade com peso. E essa não é a realidade, às vezes o negócio é menos do que você está imaginando. E o processo é simples, porém complexo e profundo. Então esse é o desafio, né? O simples é complexo. E esses movimentos que eu falei, né? Simples, né? Mas é um passo de cada vez durante a nossa vida toda. E é isso, né? Então a minha pergunta que fica, até pelo tempo eu não vou fazer a meditação, mas a pergunta que fica, né? O que você faz hoje, né? Tá atrelado com esse servir, né? Tá conectado na sua alma. O que isso tem? Qual que é a sensação que você tem quando você pensa na sua profissão, quando você pensa no seu trabalho, ou você pensa numa profissão que você gostaria de ter tido, né? O que você sente em relação a isso? Porque às vezes também pode ser, tem coisas ali a mais, né? Então quando a gente olha para isso, você começa a entender e fala, pô, de repente não era isso, eu estava querendo uma outra coisa, mas não tem nada a ver, estou bem aqui mesmo. Porque não tem problema algum você trabalhar no corporativo, você ser advogado, ser médico, trabalhar com o que for, não tem problema algum. Desde que esteja atrelado nesses pilares, né? Porque senão vai ter um preço, você vai pagar algum preço de alguma forma, talvez não seja exatamente na perda de dinheiro, porém na perda de saúde, na perda de paz, na perda, né, da família, né? Então a gente tem que ver, às vezes eu estou muito bem nesse lado, mas também não estou ganhando dinheiro, fica sempre um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Então o segredo é inclusão e equilíbrio. E aí a lição de casa é para nós todos, olhar um pouco para a nossa história, vamos lá, pensar na história, que nem eu estava contando a minha história para mim mesmo. Conta essa história para você, então conta lá a sua história lá de trás da sua criança, pense um pouquinho nela, vê o que ela gostava de fazer, se isso tem a ver com alguém, que alguém fez, o pai, a mãe, o avô, o tio, alguém que faz no sistema, pensa no padrão que você está hoje, isso é bem interessante. Padrão de não merecimento, escassez, enfim, qual é? Pensa no padrão, junta esses dois e sente quem está atuando nisso, se é a sua criança, se é o adulto. A partir daí, talvez seja um pouco mais difícil fazer sozinho, sozinha. Então eu estou aqui para ajudar, que é fazer essas conexões, relações e a gente trabalhar isso para que a gente tenha maior compreensão e possa ancorar esse adulto, porque esse adulto sabe qual é a profissão que ele tem que seguir. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado quem ficou até aqui. Vou salvar essa live aqui no Instagram e no YouTube. E então fica essa lição de casa para vocês, tá? Muito obrigado aí por quem ficou. Tenha uma boa noite, bom descanso e boa reflexão. Beijo para vocês.